ao vivo e tá ótima, você tá linda assim. Olá, meus amores, boa noite! Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Marisa tá com sono, minha filha, então acorda, toma um café, porque lá vem história, tá? Boa noite para vocês. Olha, se a gente tivesse combinado, não teria dado certo. Olha, estamos aqui de vermelho, as duas, gente. Que coincidência! Que maravilha! Eu vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Ela tem 55 anos, ela é paulistana da Gema, escritora, empresária, mãe de Rafaela e Pedro e, nas palavras de Ayrton Senna, minha garota. Bem-vinda, Adriana Min! Yamin. Obrigada pelo convite, Antônia. Adorando estar aqui. Olha, você sabe que a minha amiga, a Thaís Victorello, que ela falou, você diga ao vivo que fui eu que te apresentei a Adriane, porque... Ela acabou de entrar em contato comigo. Sério, maravilha. Ela quer fazer, parece que uma matéria com você também. E, olha que legal. A Thaís ela mora em Boston. Thaís é uma amiga amada, colabora comigo em várias coisas, e ela me disse, Antônia, olha isso aqui. E aí ela me mostrou um artigo e me mostrou uma entrevista sua. Ela falou, você não acha que isso merece uma atenção? E aí, Adriane, eu fui mergulhar. Não sei se eu já te agradeci, te apresentei, mas não sei se eu te agradeci por ter topado conversar comigo. Prazer é meu. Eu quero dizer aqui para os meus seguidores que estão aqui comigo há muitos anos, a sua grande maioria, outros que estão chegando. Essa entrevista não é para falar de ninguém além dos 4 anos de namoro que a Adriane e a mim teve com o Ayrton Senna. Eu, Adriane, e vocês que estão aqui, eu preciso dizer para vocês que eu fiquei o fim de semana, eu não conhecia nada do Ayrton Senna. Para vocês terem ideia, se não fosse a série, eu nem sabia que o apelido dele era Deco. Eu não sabia. É Beco. Deco. É com B. Beco. Eu não sabia nada. Mas, após eu entender que eu queria te entrevistar, eu fui mergulhar na história de Ayrton Senna. Sorte a minha. Liguei para amigos em comum com Ayrton Senna. Um deles, bastante amigo do Ayrton Senna, que também era amigo do Marcos Paulo. Eu já tinha até perdido o telefone. Liguei. E foi uma farra quando ele me ouviu, e eu falei, tô te ligando para perguntar de Ayrton Senna. Ele falou, mas aí tá doida? Que é isso que tu quer saber de Ayrton Senna? É sobre a série, se aquilo tudo... Eu falei, eu quero perguntar de uma pessoa. E aí perguntei sobre você, e aí a gente discorreu por quase 1 hora conversando. Eu li tudo que estava ao meu alcance esse fim de semana, eu dei um mergulho no Ayrton Senna, porque o assunto é delicado. O que eu reparei, Adriane, eu tenho uma comparação com você aqui agora, que foi uma coisa que eu fiz lá atrás, onde ninguém apostava em uma das personagens de um enredo que me chamou a atenção, porque todos os olhos estavam voltados para a personagem central. Eu estou falando da família Pôncio, e acho que é muito importante eu fazer essa analogia aqui para que as pessoas entendam que o meu canal não é um canal de fofoca, o meu canal não é um canal leviano. Eu nunca trago aqui inverdades. O que pode acontecer muito aqui é trazer assuntos que fazem uns chorar, outros venderem lenços, fazem uns ficarem felizes e outros infelizes, e faz parte da vida. Mas eu procuro trazer a verdade. E aí eu me interessei por você. Por quê? Porque eu via você falando para as paredes. A partir do momento que a Thaís me apresentou para você, quer dizer, apresentou você, sua história para mim, eu via você falando para as paredes, sendo mal aproveitada em entrevistas. As pessoas que te deram oportunidade te deixavam solta, e por muitas vezes eu vi você se perdendo na tua narrativa. Porque é muito difícil você falar de algo que aconteceu nos anos 80, você tem 55 anos, eu não iria saber datas e exatamente as coisas pontuais e tal. Mas
eu vi que você estava sofrendo, está sofrendo, principalmente com o fato das pessoas acharem que você escreveu o teu livro ontem, né? E principalmente por você ter o mesmo nome que Adriane Galisteu. Eu fico imaginando se meu nome também fosse Flávia. Seria uma cagada generalizada, entendeu? Então, por isso que esses e N outros assuntos, né, perguntas que eu preparei para te fazer, gente, pra vocês terem ideia, eu estudei tanto que eu estou com as perguntas anotadas, porque eu não me sinto à vontade de fazer perguntas para a Adriane, assim, aleatórias, né? Porque eu preciso, o papel que me cabe aqui é ser assertiva e precisa para vocês, tá? Então, vamos lá. Legal. Ah, o Ayrton Senna já faleceu, deixem ele para lá. Ok. Acontece que o Ayrton Senna morreu e todas as mulheres aqui citadas, mesmo que en passant, fizeram parte da vida dele. Uhum. É como se, eu me coloco nesse lugar, é como se eu resolvesse escrever um livro sobre a história do Marcos Paulo e não citasse ninguém, ou desmerecesse Flávia Alessandra, ou desmerecesse o momento Malu Mader, ou desmerecesse o momento Marília Gabriela, ou desmerecesse o momento Márcia Mendes, ou desmerecesse o Afé Rápido Vera Fischer, ou desmerecesse Nívia Stelma, ou até mesmo os 6 meses com a filha do Manteiga. Não posso. Eu não posso. Cada um com sua história. Não seria eu justa só porque quando ele morreu ele estava comigo. Não, essas mulheres fizeram parte da vida dele. E tantas outras, Renata Sorrá, que é mãe de uma das filhas, e tantas outras. Enfim, para chegar aqui na primeira pergunta. Adriane, você conheceu o Senna em 1984, no início. Vocês ficaram juntos até o fim de 88. Isso confere? Sim. Foi finalzinho de 84 até, que era Réveillon, virada do ano, até o final de 1988. 4 anos, muito bem. 4 anos. A pergunta que não quer calar. Você, muito low profile, e sempre fez questão de dizer que você fazia questão de manter, até porque é muito jovem, e lá atrás não tínhamos internet, não tínhamos Instagram, não tínhamos, né, essa coisa que, de repente, quando ele namorou Xuxa, Galisteu já tinha. Mas a pergunta é, mas ainda assim você poderia ter aproveitado muito mais disso. Você fez questão de manter um relacionamento low profile com ele. Eu achei, e me deram também registros de viagens dele com você, de viagens dele na fazenda dos seus pais e tantos outros momentos, tá? Então a pergunta é, por que em 2019 você resolveu lançar um livro contando exatamente uma história que a vida inteira você fez questão de manter em sigilo? Antônia, eu nunca tive nenhuma intenção de ter uma vida pública. Eu sempre levei uma vida muito boa e sou de uma família abastada. Meu pai sempre teve, a empresa do meu pai sempre teve muito anúncio na televisão. Meu pai sempre criou a gente com medo da exposição, com medo de sequestro, com medo das pessoas se afastarem da gente ou se aproximarem pelos motivos errados, tal. Então eu sempre, desde pequena, fui criada para ser discreta e falar pouco da minha vida, para eu ter uma vida normal, né? Eu era estudante, eu era novinha, e a minha família é muito discreta, né? Meu pai sempre, a gente sempre passava finais de semana na fazenda, né? No campo, subindo na árvore, pescando. Então, assim, eu tive uma infância muito feliz e essa coisa de midiática nunca passou na minha cabeça. E, por um acaso, eu trombei com o senhor Ayrton Senna da Silva, né? Em Angra. E eu acho que nem ele imaginou que ele fosse chegar onde ele chegou. Quer dizer, ele queria, ele sonhava, né? Mas quando eu conheci ele, as pessoas mal reconheciam ele na rua, né? Era uma pessoa ou outra. E ele se surpreendia quando encontrava alguém que vinha pedir autógrafo, tudo.
E eu vivenciei essa transição. Foi desde que não reconheciam ele na rua, né, um ou outro reconhecia, até que a gente não podia mais sair na rua, né? E eu fiquei ali no meio daquilo. Claro que eu estava psicologicamente me preparando para entrar para esse mundo, mas eu fui mantida fora, né? Enquanto a vida dele avançava, eu me mantive nesse mesmo lugar que estava bom para mim, porque eu estava terminando o colegial, né? Então, eu levei uma vida normal. Eu acho que foi muito bom, tá? Se eu não aproveitei, é que eu queria ter viajado mais com ele. As pessoas falam dele, você não tinha vontade de sumir com ele, de ir embora com ele? Eu morria de vontade. Ele é que não me roubou da minha família, dos meus pais, porque ele sabia que não ia ter para quem devolver depois, né? Por causa da minha criação. Mas eu era louca para, né? Quer dizer, foi angustiante, tá? Essa minha expectativa, essa minha espera. Ô, Adriane, uma das coisas que me chamou bastante atenção e que eu fiquei imaginando você vendo isso e que se fosse, de novo, se fosse comigo, eu ia ficar muito triste. O que uma dessas pessoas que eu falei me enviou? Dezenas de vídeos gravados na época que ele estava com você. Então, esses vídeos tem ele falando da minha garota, Adriane, só que a ilustração era outra Adriane. São imagens dele com a Adriane Galisteu. Olha, deixa eu te contar uma coisa. E aí eu achei isso estranho. E eu mergulhei, eu vou falar uma coisa, meu Deus do céu, eu tô assim, a Ayrton Senna tá aqui, vai levar um tempo a Ayrton Senna sair da minha cabeça, porque eu estudei muita coisa, que eu procurei ver isso, eu falei, gente, peraí. Então era ele falando de você, era ele falando do refúgio que ele tinha com a família dele, a minha garota Adriane com a família, tá? E ilustrado pela Adriane Galisteu e ele. Então, isso foram, assim, mais de 10 vídeos. E eu fiquei imaginando você sentir essa dor, porque eu sentiria, além de outra dor que eu vou te perguntar aqui, que é onde vai entrar a Xuxa na vida dele. Você me corrija sempre se eu te fizer uma pergunta e estiver errado, tá? Porque aí ou foi informação errada que me passaram ou foi algo que eu li que não procede. Porque nem tudo também, né? A gente, antigamente era... E o que eu reparei? Que tem coisas que eram escritas lá atrás e que quase tudo bate. Hoje em dia não dá para confiar no que a imprensa escreve, no que a imprensa fala, né? Então você ainda dá um pouco de sorte por isso. Então vamos lá. Você lançou o livro em 2019, tá? Você não respondeu. Por que você, que era a Leia dos holofotes, resolveu em 2019 e a pandemia te atrapalhou? Não respondi. Você não respondeu. Por que você resolveu escrever sua história contando essa passagem com a Ayrton Senna? Bom, eu amadureci, eu terminei de criar meus filhos e eu cansei de fazerem o que queriam com o meu nome e com a minha história. Então, eu já juntei as duas respostas, né? Porque se eu me aborrecia de ver esse tipo de uso de mérito meu para outra pessoa, né? De dizeres dele atribuindo méritos à garota dele, Adriane, usando a imagem de outra Adriane. Isso é manipulação de imagem, né? E eu vi muita coisa, porque eu faço parte da história, eu conheço todos os envolvidos praticamente, né? Então, eu achei abusivo esses anos todos o uso do nome do Senna, as pessoas alegando o que queriam, se contradizendo e tudo bem. Então, assim, é um mundo que eu desconheço, que não faz parte do meu mundo, né? E foi por isso que eu resolvi contar minha história, porque aí só não vai saber do que houve realmente quem não tiver interesse e não tiver bem informado, né? Quem quiser falar ou usar qualquer fato que caiba a mim, né?
tem que se informar, para não cair no erro. Antes não, as pessoas podiam falar o que queriam, né? E realmente me aborrecia. Mas eu ia tocando, Antônia, me incomodava mais quando é aniversário de morte de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, agora, né? E aí é o filme o filme que já foi feito do Senna, que pediram para eu autorizar o uso da imagem minha e da minha família no filme. Então, assim, eu acabo me envolvendo numa história que, no fim, acabou me empurrando para eu ter coragem de contar essa história, porque não adianta eu fingir que não faço parte dessa Você história. participou do filme? Você participou do filme, não da série, né? Não te vi Sim, sendo sim. Tem cenas que eu cedi no filme do Senna, que estou eu com as minhas irmãs, com a minha família, num ambiente meu, familiar meu. Foi, na verdade, o Réveillon de 1988, que a família do Senna veio passar o Réveillon conosco em Angra. Então, era naqueles passeios que a gente fazia durante o dia lá em Angra, e o Leonardo, né, que também não está na série, não entendi porque que o Léo não estava na série, porque ele era muito presente na vida do Beco, e era ele quem filmava.